Mais uma vez, um bom sábado, meus irmãos. Eu louvo a Deus por estar aqui com a igreja de Nova Iguaçu para compartilharmos juntos a palavra do Senhor. Quero agradecer ao nosso irmão Elias, obrigado pelo convite, irmão. Que Deus ele possa estar usando a liderança dessa igreja e a cada um de nós para sermos uma luz a brilhar a esse mundo. Nesse momento eu convido você, nós abrimos a palavra de Deus, a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo glorioso Deus, queremos nesse momento, Senhor, pedir que o Senhor mais uma vez fale o coração da tua igreja. Que o Espírito Santo, Pai, venha passar por cada banco e tocar em nossos corações. Senhor Jesus, a mensagem que o Senhor reservou nessa manhã para a tua casa, aqui em Nova Iguaçu, ela possa verdadeiramente, Senhor, nos alimentar. Que não seja um marco, Senhor, mas seja a tua palavra viva, vindo aos nossos corações. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em João, no capítulo 5. João, no capítulo 5. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe aqui junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é esse homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Bom, a palavra de Deus nos vai dizer que havia uma festa, uma grande festa em Jerusalém. Existem 3 momentos festivos em que, naquela ocasião, todo varão judeu tinha que ir a Jerusalém. E essas 3 festas eram especiais para os judeus porque representavam algo muito grande. A primeira delas era a festa da Páscoa e dos pães asmos. Por mais que parecem ser 2 festas, mas depois se unificou, se tornou uma festa só, que representava justamente a saída do Egito, a libertação do Egito. E havia uma grande comemoração que perdurava durante anos, era um momento festivo para o povo judeu.
A outra era a festa dos tabernáculos, aonde todo o varão judeu, as famílias se encontravam e ali faziam tendas em redor de Jerusalém, que era também uma festa que comemorava uma festa agrícola, pelas vitórias alcançadas justamente na colheita. E ali eles se regozijavam e todos iam para as tendas, faziam tendas ali ao redor de Jerusalém. E ali havia um grande regozijo, uma grande festividade. A outra também era do Pentecoste, também uma festa agrícola, que se comemoravam também as vitórias alcançadas na colheita, as vitórias que vinham do Senhor. E ali havia um grande regozijo, aonde pessoas se encontravam que durante talvez um bom período não se viam, e ali havia um regozijo, uma comemoração. Em João 5 não fala qual dessas festas, mas uma dessas possivelmente foi a festa em que Jesus subiu para Jerusalém. Havia uma comemoração. Jesus, ele se alegra quando nós comemoramos, quando nós participamos de comemorações, quando nós nos alegramos. Jesus se alegra com as nossas vitórias, porque a vitória vem do Senhor. E Ele concede a mim e a você vitórias. Eu tenho certeza que durante esse ano você passou por tribulações, mas também Deus te deu vitórias. E quando a gente chega num momento como esse, aonde desde a semana agora que teve o Natal e agora vai ser a passagem de ano, nós podemos comemorar, podemos receber pessoas que talvez há muito tempo não vimos, familiares, e vamos rever parentes, amigos, que talvez durante muito tempo não vimos. E é um momento feliz de nós reencontrarmos pessoas que nós amamos. Mas Jesus, ele se alegra quando estamos felizes. Jesus, ele se alegra quando participamos de momentos felizes, quando estamos em comunhão, como estamos aqui. E é interessante que todo sábado nós chegamos e há um reencontro entre amigos, que por mais que toda semana ou todo dia de culto não nos vimos, mas é um momento de nós festejarmos, é um momento de nós nos alegrarmos, porque o Senhor, ele está aqui, amém? O Senhor, ele está aqui, e ele fica feliz com as nossas vitórias. E Jesus subiu e viu que os seus filhos estavam ali regozijando, felizes, alegres, para aquela festa em Jerusalém. Mas Jesus também, ele se compadece daqueles que estão sofrendo, daqueles que choram, daqueles que passam por tribulação. Jesus se compadece do aflito, daquele que está passando por dificuldades, de dores físicas, dificuldades tamanhas. E Jesus sabia onde encontrar essas pessoas que estavam passando por essa dificuldade, que estavam chorando, que necessitavam de uma cura, que necessitavam de algo grandioso na sua vida. Jesus sabia onde encontrar esse lugar. Betesda. Betesda quer dizer Casa das Misericórdias. Casa das Misericórdias. A tradução é interessante, porque a Bíblia vai falar que ali em Betesda, ao lado da porta das ovelhas, ao lado da porta das ovelhas, aonde eram feitos sacrifícios das ovelhas, bem ao lado. Não existe misericórdia sem cordeiro, não existe graça sem cordeiro, não existe salvação sem cordeiro, não existe vitória sem cordeiro, não existe vida eterna sem cordeiro. E o cordeiro é Cristo, que tira o pecado desse mundo, que tira o pecado no meu e no seu coração, amém? E Jesus sabia onde alcançar essas pessoas. Ali diz que havia uma multidão de pessoas em Betesda, 5 pavilhões. Imagina a multidão de pessoas, eram inúmeras pessoas ali, que esperavam o mover das águas no tanque. A Bíblia vai classificar em 3 grupos: cegos, coxos e paralíticos. Você sabe o que é ser um cego? Cego é aquele que não vê. Cego é aquele
que ele tenta enxergar através do seu toque, ele tenta identificar o rosto, a forma, imagina no seu cérebro o que é o rosto, o que é aquele pedaço ali que ele está segurando, o que é um púlpito, se ele nunca viu, mas ele tenta ver as formas realmente que esse púlpito tem. O cego, ele não vê, mas imagina o que seja. O cego, ele anda completamente em trevas, ele não vê nada. Na verdade, é só escuridão. Esse é o cego. Existe um outro grupo também, que são os paralíticos. O paralítico é aquele que tem uma das suas pernas, talvez atrofiadas, sem força. E ele tenta se apoiar, ou talvez tateando, colocando a sua mão sobre as paredes para tentar se equilibrar. Mas muitas das vezes é aquele que cai por não ter firmeza na sua perna, e uma das suas pernas. É aquele que talvez tenha que andar de muleta para não cair. É aquele que talvez várias vezes caiu de um lado para o outro, de tombo em tombo. E as experiências às vezes são amargas. E o outro grupo que tem são os paralíticos, aonde a sua perna é totalmente sem forças, aonde os seus músculos, os seus dedos são atrofiados, aonde não há firmeza, e muitas vezes tem que se rastejar, ou depender de uma outra pessoa para se locomover. Mas eu queria que você agora se colocasse no lado espiritual. Eu queria que você visse agora o lado espiritual desses três grupos. Existem pessoas que são cegas espirituais. Existem pessoas que têm os seus olhos, conseguem ver, mas muitas das vezes não conseguem ver o perigo que a sua vida corre e querem se manter justamente numa vida cercada de perigos. E que por mais que você fale, não ande por aqui, está cego e não vê. Cego é aquele que não quer ouvir também a palavra de Deus. Ele vê, ele consegue olhar, mas não enxerga que existe salvação no Senhor, que existe um caminho belo, que existe um caminho de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Existem aqueles que manquejam de um lado para o outro, de tombo em tombo, espiritualmente. Existem aqueles que tentam se firmar, mas caem. Não tem equilíbrio, não tem força. E muitas das vezes tentam as muletas desse mundo para tentar se reerguer. E não conseguem. E tentam se equilibrar, segurando em paredes. Mas Jesus, ele quer reerguer aquele que está caído. Jesus, ele quer transformar a vida daquele que fica realmente tombo em tombo. Mas Jesus quer reerguer esse espiritualmente. E existe aqueles paralíticos. O paralítico que se rasteja. O paralítico que fala, eu não tenho força para viver. Um anjo descia e tocava as águas. E eram pessoas ali, nesses três grupos de enfermos, que o Desidério das Nações diz que os mais fortes ficavam à frente do tanque, para que o mover das águas pudesse empurrar os mais fracos e ser de primeiro a cair. Justamente a cair nas águas e ser curado de qualquer enfermidade. E ali existiam pessoas que pensavam no seu próprio interesse. Você já ficou na fila de um hospital, esperando a sua vez, para ser atendido? Você não quer que o outro passe à frente. Passa o primeiro, você já fica, opa, tem alguma coisa de errado, me chamou, esse chegou depois. Passou o segundo, não, peraí. E você se torna impaciente. E ali também era a mesma coisa. Todo mundo pensava em si. E ali todo mundo queria alcançar o mesmo objetivo, a cura. Mas Jesus, ele procurou não um enfermo de um mês, talvez de um ano, mas alguém que sofria há muito tempo, alguém que padecia 38 anos, que colocou talvez todos os seus haveres, tudo que tinha, justamente para tentar uma cura. Procurou talvez os melhores especialistas, os melhores que existiam naquela época, procurou tudo, e
só faltava uma coisa agora para ele: Betesda, a casa de misericórdia. Muitos daqueles eram abandonados agora. A família não queria mais agora tomar conta, porque eram deficientes, largavam ali. Muitos já não tinham mais famílias. Muitos apenas existia uma esperança, mover das águas. Jesus se aproxima daquele homem, chega bem perto dele. Eu fico imaginando aquele homem ali no cantinho da parede, Jesus agachando e falando com ele: queres ficar curado? Queres ficar curado? Sabe, parece uma pergunta sem sentido. Quem não quer ficar curado da sua deficiência? Você perguntar para o cego: quer ficar curado? Claro que eu quero. Você perguntar para um coxo, alguém que tem um problema na sua perna: quer ficar curado? Claro que eu quero. Você perguntar para alguém que está no hospital nesse momento, enfrentando um câncer, uma fase terminal: quer ficar curado? E parece uma pergunta sem sentido. E aquele homem, ele vai colocar algo que mostra um homem totalmente sem esperança. E ele talvez imaginando: será que ele viu o mover das águas? Será que a água movimentou? Ninguém está vendo? Será que é ele que vai me pegar? Será que você vai me pegar e me jogar lá dentro? E você curado? Será que chegou a minha vez? É a minha oportunidade, ninguém está vendo? Mas ele vai falar para Jesus: não tem ninguém, não tem amigo, não tem ninguém que quando a água é movimentada me pegue e jogue no tanque. Não existe ninguém. Em outras palavras, eu não tenho esperança mais nenhuma. Eu estou aqui e vi tantas pessoas serem curadas. Eu estou tanto tempo parado aqui e nada acontece comigo. Ninguém tem compaixão de me pegar e me jogar nas águas. E Jesus fala para ele: levanta, toma o teu leito. Sabe, você imagina para aquele homem, ele começar a olhar para as suas pernas e ver que aquela perna atrofiada, aquela perna enfraquecida, sem força nenhuma, morta, começar a reviver, começar agora os seus nervos e músculos se movimentarem, a sua perna agora tem força. Eu fico imaginando, talvez Jesus até ajudou a ele, levantou, e ele agora se colocou de pé e olhou para as suas pernas e viu que havia se colocado de pé como 38 anos se passaram que não havia acontecido. Você imagina 38 anos você ali entrevado, e de repente você olha para as suas pernas, e as suas pernas agora têm vigor, e você começa agora a dar o primeiro passo, dar o segundo passo, e você olha que você está curado daquela enfermidade, e que ali houve um grande milagre. Talvez ele começou a olhar e procurar aquele que havia falado: levanta, toma o teu leito e anda, e não encontrou mais Jesus. Aquele homem agora ele sai daquele lugar, e ele agora se depara com alguns dos líderes que talvez conheciam ele, sabiam da sua dificuldade, sabiam de tudo, talvez o histórico de quem era aquele homem. E sabe, meus irmãos, eles vão falar sobre o sábado, é uma outra pregação, não quero deter nesse detalhe, mas o sábado é um dia de adoração. Sábado é um dia de encontro com o Senhor. Sábado tem que ser um dia especial para mim e para você. Sábado é um dia de deleite espiritual com o Senhor. E eles interrogaram aquele homem, ele falou: olha, aquele que falou, levanta, toma o teu leito e anda, ele me curou. Quem é esse homem? Eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Sabe, à noite, o que mais acho interessante também, não só a cura, mas aquele homem foi ao templo. Aquele homem agora saiu do lugar das misericórdias, do sofrimento, da dor,
do desespero, das lágrimas, e agora ele estava no templo, regozijando ali naquela festividade que há muitos anos não ia, uma festividade ali onde havia alegria, onde havia regozijo, onde haviam pessoas cheias de esperança, e agora as suas esperanças se renovaram. Ele agora estava curado fisicamente. Jesus o encontra e Jesus fala: olha, você está curado, mas vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Talvez aquele homem, antes de ser curado, vivia uma vida totalmente desequilibrada. Talvez a sua enfermidade seja consequência da sua vida. Nós não podemos, talvez, julgar, mas talvez a vida dele poderia ter sido dessa forma. Mas Jesus, ele faz uma colocação muito grande para ele. O que mais ele necessitava era algo que transformasse o seu coração, o perdão. E talvez para mim e para você, o que mais nós necessitamos de Cristo não é a cura física, mas o perdão. Sabe, o perdão é algo que cada um de nós necessitamos dia após dia do Senhor. O perdão tem um nome, o perdão é Cristo. Porque é através do seu sacrifício, do seu sangue, é esse sangue precioso que purifica de todo mal e de todo pecado. É esse sangue precioso que pode limpar o teu coração de todo pecado. O perdão é algo genuíno. E para você aprender a perdoar o outro, receba de Cristo o meu e o seu pecado. Aprenda com Cristo a amar. Aprenda com Cristo a saber perdoar e a ser perdoado. Porque a coisa mais difícil é você colocar dentro de você que Deus, ele pode perdoar todos os seus pecados. Perdão não é por merecimento, é para quem precisa. Se você precisa do perdão nessa manhã aqui, você vai encontrar. Porque todo aquele que busca encontra a Deus como seu Salvador. Amém. Aquele homem, ele precisava algo que movesse a sua vida. Algo que movesse não só uma cura física, mas algo espiritual. Aquele homem, ele olhava para um tanque, esperando o mover de mais da água. Mas Jesus estava oferecendo para ele o mover do Espírito. Um mover muito maior. Algo muito maior para a sua vida, não só algo físico, algo que ele necessitava, mas algo grande, o perdão pelos seus pecados. O perdão encontrou naquele que tem poder sobre todas as coisas, que é Cristo. Ele tem poder, ele é soberano sobre tudo. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, e sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Regozijai-vos na esperança, e sede pacientes. Não importa o tempo que você tem lutado. Talvez você tenha lutado durante anos, talvez. Como aquele homem, 38 anos, lutava com uma enfermidade. Talvez nessa manhã você está lutando durante muito tempo, talvez com a própria enfermidade. Talvez com dores, talvez com dificuldades financeiras, talvez com dificuldades no seu relacionamento, no seu lar, talvez com problemas difíceis, talvez você tenha sido justamente um cego espiritual, talvez um paralítico que tem se rastejado dia após dia e tem achado que não tem força para prosseguir, mas Jesus, ele quer libertar a mim e a você dessas enfermidades espirituais que vêm sobre a minha vida e a sua vida. Jesus quer fortalecer aquele que está caído e quer levantar. E ele pergunta nessa manhã: o que queres que eu te faça? O que você quer? Talvez uma pergunta sem sentido, mas ele quer ver a sinceridade do meu e do seu coração. Ele quer ver o que você necessita,
Ele sabe tudo que você necessita, mas Ele quer ouvir de você. O que queres que eu te faça? Não olhe simplesmente para o tanque das lamentações, do desespero, mas olhe para aquele que pode trazer restauração para a tua vida, que é Cristo Jesus. Aquele que falou para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus, nessa manhã, Ele quer levantar você. Talvez você esteja caído, passando por dificuldades, passando por tantos problemas, mas Jesus, Ele quer transformar a tua vida. Regozijai-vos, porque há esperança para mim e para você, e essa esperança é Cristo. Talvez as pessoas, talvez você não encontre esperança para você mesmo. Talvez os médicos não tenham mais esperança. Talvez os especialistas falaram: não tem mais jeito. Talvez as circunstâncias estão dizendo para você: não tem como mais. Talvez a porta de um emprego se fechou esse ano para você. Talvez as dificuldades financeiras estão batendo no teu coração e está tirando a tua paz. Talvez o problema de um relacionamento com um filho, com uma filha, um casamento. Talvez tantas coisas tenham tirado a sua paz e você veio aqui talvez sem esperança. Mas que Jesus quer que eu e você tenhamos esperança nele. O que queres que eu te faça? O que você quer? O que você espera do Senhor? Jesus está perguntando para você nessa manhã: o que você quer? Quer ficar curado? Tenha fé. Regozije, que a esperança chegou. A esperança está aqui em Cristo Jesus. A esperança em Jesus. Se esse ano foi difícil, nós temos um novo ano para recomeçar, e Jesus Cristo quer virar a página da tua vida, quer virar a página da minha vida. Talvez nós não temos nada para oferecer, mas o que Cristo quer é o meu e o seu coração. E hoje é o dia de entrega. Hoje é o dia que há salvação nessa casa aqui em Nova Iguaçu, porque o Senhor está aqui. Ele quer que eu e você possamos viver uma vida de felicidade, de integridade com o Senhor. Ele quer mudar completamente tudo aquilo que está de errado dentro do seu coração. Você conhece como está o seu coração, você sabe. Eu sei o que eu passo, eu sei as lutas que eu enfrento. Talvez eu seja também um paralítico que tem me rastejado, talvez você seja também um paralítico. Talvez você seja um cego que não consegue ver, mas Jesus quer tirar a cegueira das suas vistas espirituais. Jesus quer levantar o que está caído, e nessa manhã Jesus Ele quer restaurar a tua vida. Sabe, o Paulo vai cantar um louvor especial, mas que nessa manhã você faça uma entrega para o Senhor. Talvez você não saiba o que é enfrentar uma dificuldade física. Quando eu tinha 14 anos, eu sofri uma lesão no joelho jogando bola, e essa lesão ela foi aumentando. Um ano se passou, e essa lesão, de um dia, fui dormir. Quando eu acordei, minha perna estava toda por igual. Minha perna estava cheia de sangue, de puxo. Uma dor muito grande, não podia colocar nada. E eu, com aquela dor, chamei meu pai está aqui. E nós fomos para o hospital. O médico falou: olha, se não vir em 3 dias, se não vier a furo, vai ter que fazer uma cirurgia. Graças a Deus, depois de 3 dias veio a furo, saía sangue puro durante 40 dias. E você imagina a dor da perna, e a perna ficava sem força nenhuma. E você imaginar: será que nunca mais eu vou poder pisar novamente? Aonde eu podia era meu irmão. E muitas das vezes me apoiava nele para poder de um lado para o outro. Sabe, mas Deus Ele veio e Ele ouve o coração de cada filho seu. Se hoje eu estou de pé, é porque o Senhor dos exércitos, me concedeu a vitória. Mas Ele quer conceder a vitória para mim e para você. E nessa manhã, se você está enfrentando dificuldade, confie no Senhor. Se você está enfrentando lutas, entregue
nas mãos do Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Talvez não tenha, talvez não conforme nós queremos o nosso tempo, mas Deus tem o tempo certo, determinado para te dar vitória. Mas confie nele. Regozije e coloque a sua esperança no Senhor. Porque Ele é fiel. E Ele ouve o fruto. Ele sabe encontrar aquele que está caído lá em Betesda. Ele sabe encontrar o que está fruto aqui em Nova Iguaçu. Mas faça uma entrega ao Senhor. Uma hora vai cantar essa música. Deus, Ele é fiel a mim e a você. Que você possa começar agora o ano, começar a partir de hoje, renovando as suas forças no Senhor. Feche as olhos. Faça uma entrega ao Senhor. Senhor, renova. Senhor, limpa de todo o pecado que existe diante de mim, mas transforma a minha vida. Por favor, Senhor. Seu olhar tão carinhoso
vacilar, Deus sempre é fiel, fiel a mim. Apesar de os erros e na fé vacilar, Deus sempre é fiel, fiel, apesar de os erros e na fé vacilar, Deus sempre é fiel, fiel a mim. Deus sempre é fiel, fiel a mim. Deus, Ele sempre é fiel. Amém. Isaías 40, verso 28 vai dizer assim: não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Espere no Senhor. Renove a sua força em Cristo. Renove a sua força para o próximo ano, porque nós teremos a glória do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus. Bondoso Jesus, através desse milagre, Senhor, no tanque, em que muitos olhavam e esperavam mover das águas, mas aquele homem, Senhor, era um homem totalmente sem esperança. Era um homem que vivia ali desesperançoso, só para procurar um homem totalmente sem esperança, um homem que se rastejava, um homem que não tinha ninguém por ele. Mas ele encontrou aquele que é o Cordeiro, aquele que pode transformar, aquele que pode levantar o que está caído, o único que pode transformar a vida do ser humano, quietíssimo. Que nessa manhã o Senhor possa transformar a vida de cada um de nós, que o Senhor possa entrar no nosso coração, arrumar tudo aquilo que está desarrumado. Talvez existem pessoas que têm enfrentado problemas, dificuldades, Pai. Talvez tenham sido cegos espirituais, mas que o Senhor possa, Pai bondoso, livrar, Senhor, da cegueira espiritual. Que possam encontrar Ti como seu Salvador. Talvez existam pessoas que têm caído, Senhor, de um lado para o outro, não têm se erguido, Senhor, não têm tido forças para se erguer, mas que o Senhor possa, Senhor Jesus, ajudá-los, para que possam ser curados dessa enfermidade espiritual. Talvez existam aqueles que rastejam, Pai, que dizem: eu não tenho força. Eu sou uma pessoa que não tem força em mim para vencer o pecado. Mas que o Senhor possa libertar nesse momento, em nome de Jesus. Que o Senhor possa levantar, Senhor Jesus, a cada um que está caído, mas que possamos encontrar esperança e renovar, Senhor Jesus, as nossas esperanças em Ti. Talvez os métodos, os médicos, talvez tudo possa conspirar contra, Senhor, mas nós temos, acima de tudo, um Deus que é vitorioso, que temos um médico dos médicos, que não há impossível diante de Ti, Senhor. E nós queremos crer, Senhor Jesus, da Tua palavra, que diz
não há nada maior do que Ti. E que o Senhor possa ser, Senhor Jesus, o nosso guia. E que esse ano, esse próximo ano, o Senhor possa derramar as Tuas vitórias sobre a Tua casa aqui, sobre a vida de cada um de nós. Seja com a família dessa igreja, seja com a liderança dessa igreja, seja com o pastor dessa igreja. Que o Senhor possa abençoar cada um. As pessoas que estão aqui visitando também, que elas possam sair daqui, Senhor Jesus, alimentadas pela Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.